Existe um desejo, uma atração no imaginário masculino que é muito mais comum do que todo mundo imagina, mas que ninguém fala sobre isso. A maioria não fala sobre isso por medo de parecer estranho, por medo de ser julgado, por medo de ser mal interpretado. Mas a verdade é que esse é um desejo muito mais popular e natural do que você pensa. Hoje eu vou te contar qual é o fetiche mais comum entre os homens e o que isso pode revelar sobre o seu prazer, sua mente e a forma como você vive a sua sexualidade. Vamos começar aqui com uma verdade que ninguém fala. Todo mundo tem uma preferência, todo mundo tem um segredinho, todo mundo tem aquela coisa que excita só de pensar, mas que a gente não fala para ninguém. E isso tudo é muito natural. Alguns gostam de sussurros no ouvido, outros se excitam com algum tipo de roupa específica, tem outros que se excitam com certas palavras, certos cheiros, texturas, formas. O sexo é um universo enorme e cheio de possibilidades e que muitas vezes temos um pouco de vergonha de falar sobre elas. Porém, tem um desejo específico que aparece aí para muitos homens e que vem desde a infância. Não tem nada a ver com pornografia, não tem nada a ver com o que aconteceu depois na vida adulta, né? Às vezes na infância, na adolescência, sem mesmo que o homem entenda muito bem o porquê, esse desejo surge e começa a inundar o imaginário masculino. E como eu falei, não tem nada a ver com pornografia, porque normalmente isso surge antes mesmo das pessoas terem contato com a pornografia. Sabe quando você repara em algo pequeno, um detalhe, mas que aquilo acaba te prendendo? Então, uma parte do corpo, um gesto, uma sensação de controle e de entrega. Esse desejo não é sobre loucura. É sobre sensibilidade, sobre atenção e sobre conexão. É justamente por ser tão sensível que muitos homens escondem e têm medo de comentar sobre isso com a sua parceira e com quem quer que seja. Tá preparado? O fetiche mais comum entre os homens, na minha opinião, é sim a podolatria. Sim, meus senhores, os pés femininos estão aí inundando o imaginário dos homens desde muito novos, muito antes deles terem contato com a pornografia, muito antes deles até conectarem esse desejo por pés com o sexo. Pode até parecer estranho para quem nunca sentiu nada sobre isso, para quem nunca olhou os pés dessa maneira, mas para quem sente isso, é uma atração forte, intensa e real, muito instintiva e que não tem nada a ver com taras bizarras como o preconceito popular traz aí e faz parecer. Ela tem a ver com o foco em detalhes, com o prazer da estética, com o prazer do toque, com o prazer da entrega e com a ideia de estar aos pés de alguém, literalmente ou simbolicamente. E se você tem esse tipo de atração, saiba que isso tem muito a dizer sobre você. Você é sensível aos detalhes, você percebe o que os outros ignoram, você sente prazer em conexão e com a entrega, você busca experiências que vão além do óbvio. E isso, hoje em dia, é algo único. O problema não é o desejo, é o peso que você coloca sobre ele. É a vergonha, a ideia de que tem algo errado com o que você sente. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa muito importante. Desejo não é uma escolha. A gente não escolhe aquilo que a gente vai desejar. O que você faz com esse desejo, aí sim, isso sim é a sua escolha. E quando você entende aquilo que você está sentindo,
ao invés de esconder, de reprimir, de se culpar, você acaba ganhando um poder. Você acaba gerando em você uma nova possibilidade de busca e de entrega de prazer que a maioria dos outros homens não tem. E acredite, você não está sozinho. Milhares de homens compartilham do mesmo desejo que você. O que acontece é que na maioria das vezes as pessoas acabam não comentando isso por achar estranho ou por ter algum tipo de bloqueio com relação a falar sobre isso. Outros tantos vivem no automático e preferem ignorar que isso existe, né? Quando na verdade o prazer que eles querem está nos detalhes. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que quando um homem assume esse lado, ele acaba se destacando, porque ele mostra autenticidade, ele mostra coragem e ele mostra que ele consegue viver sim o prazer de forma mais intensa e com toda a liberdade do mundo. Quem vive esse desejo por pés, na maioria das vezes não sabe de onde isso surgiu, não sabe em que momento da vida isso começou, mas normalmente isso começa na infância, começa com experiências que muitas vezes você tem. Sabe aquele momento que a sua professora tirou o calçado embaixo da classe, na sala de aula, e que você olhou o pé dela, que você ficou fascinado naquele pé? Essa imagem nunca saiu da sua cabeça? Sabe aquele momento que você se enfiava embaixo da cama para ver uma prima ou uma tia trocar de roupa, tirar e colocar o calçado, e aquilo ali criou-se uma grande magia em torno? Então, esse tipo de experiência na infância e na adolescência faz com que se crie um desejo maior com relação aos pés. Sem contar que nós temos um neurocientista chamado Vilayanur Ramachandran, que já comprovou cientificamente que sim, os pés estão numa região cerebral aonde nós sentimos o prazer, exatamente do lado da genital. Então, por vezes, quando você pensa em pé, a região da sua genital, a região de prazer da sua genital acaba ativando também. Isso fica no homúnculo de Penfield, que é onde a gente sente as sensações de prazer. Lá você tem essa noção porque o pé está do lado da genital. Então, quando os neurônios, eles têm tipo uns rabinhos assim, né? Então, se ele tem o rabinho aqui que encosta um pouquinho no pé e um pouquinho na genital, quando você tem um estímulo ou de pé ou de genital, ele liga essas duas áreas juntas. Então, tá tudo muito interligado, inclusive com uma explicação neurocientífica para isso. Então, muitos homens que se martirizam por ter esse desejo por pés não sabem que até na nossa cabeça, fisicamente falando, fisiologicamente falando, a gente tem um porquê de erotizar tanto assim os pés. É algo que vai além do simples querer. Tem a ver com o impulso elétrico, tem a ver com a posição de tudo que está acontecendo ali no homúnculo de Penfield. E mais para frente eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas saibam, ter desejo por pés é algo extremamente natural e é algo que vem desde sempre, né? A gente tem aí registros dos pés sendo adorados, desde lá das pinturas rupestres até na Bíblia e em vários outros locais por aí. Então, não sinta vergonha, estude, aprenda e use isso como um grande trunfo para você na sua vida sexual. Com certeza esse vai ser o seu diferencial. A verdade é que o que você sente não tem nada de errado, não é sujo, não é esquisito, é apenas uma parte de quem você é. E quando você aceita isso com maturidade, consciência e liberdade, o jogo vira e vira para melhor. O prazer se multiplica
E se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo, me conta se você já sentiu assim, se você já sentiu alguma coisa por pezinhos femininos ou pezinhos masculinos. E me conta também, você já achou que tinha alguma coisa de errado com você por você sentir essa atração por pés? Deixa nos comentários aqui, que eu tô louca para saber e tô louca para conversar mais com vocês sobre isso. Por hoje é isso, um beijo, tchau!